Estamos no ar. Nosso primeiro episódio de podcast, hoje, dia 22/8. Memorável. É o dia que nasce o Ringercast. Ringercast foi uma ideia aí de um podcast médico nosso. Eu vou me apresentar, eu sou o João Reis, conhecido por João Reis, né? O Reis. Eu estou no 5º ano de medicina na Mandic. E eu comecei esse projeto junto com meu amigo Martim e o Michel, que está responsável ali pelo som. Martim, dá umas palavrinhas aí contando um pouco de você também. Bom, eu sou o Martim, também estou no 5º ano, da mesma faculdade, 5º ano de medicina. Estou começando agora o Ringercast junto com meu amigo João, junto com meu amigo Michel. E olha, demorou para sair. Nossa. É um sonho tirado do papel, algo grande aqui se iniciando. E vão ouvir muito falar do Ringercast. Zé, vem cá se apresentar, vem. Vem. Só vem cá. Só vem cá. Vem pelo menos metade. Não, eu sei que você tá estourado aí, mas só vem dar um salve aqui. Pelo menos metade de você A gente vai contar um pouquinho da história. Michel, ele veio só metade do Michel, a outra ficou lá no Mato Grosso. Se apresente, por favor. Michel, tô junto com o João, junto com o Martim e um sonho iniciado aí. 5º aninho, vambora. Vai dar certo. Michel, ele decidiu ficar por trás das câmeras, mas ele é todo nosso bastidor. Ele é nossa câmera, ele é nosso microfone, ele é nosso som, a luz, a nossa gravação. Vamos contar um pouquinho aí de onde surgiu essa ideia, Ringercast, podcast. Exatamente. Como é que surgiu a ideia do podcast? Como que você decidiu ter o seu podcast? Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, eu falo bastante, eu gosto de expressar, eu sempre tive vontade de ter algum ambiente que eu pudesse comunicar, trazer um pouco das experiências e vivências que tem no nosso dia a dia e na rotina médica como um todo, né? Não só pra gente de interno ou estudante de medicina, Sim. mas como um todo. Aí surgiu essa ideia da gente poder dialogar e trazer um pouco disso para as pessoas que têm vontade de fazer medicina, para aquelas que estão cursando, Sim. e até um pouquinho para a residência, trazer algumas pessoas já mais experientes para também conversar com a gente. Bom, Para você. eu sempre tive a oportunidade de conversar com pessoas que geram algum valor para a medicina, de alguma forma, mais voltada para a área da gestão, mais voltada para a área de empreendedorismo. Eu sempre tive vontade de entrevistar elas, sempre tive vontade de pegar todo esse conhecimento que elas tinham e poder divulgar, poder mostrar para todo mundo, poder mostrar a medicina de um jeito diferente, que é aquela medicina que a gente não aprende, aquela medicina que não te ensinam, mas é aquela medicina que eu gosto. Que é de vivência. Que é a de vivência, exatamente. Que é aquela parte de empreendedorismo, que é a parte da gestão, a parte da inovação. Isso me interessa muito. Mas como que a gente juntou as nossas ideias? Porque você tinha a sua vontade de criar um podcast. Eu tinha a minha vontade de criar um podcast. Como que as duas se encontraram? Eu acho que assim, tem um ponto em comum que é o público que a gente está buscando, né? Como a gente tem o objetivo aí de conversar desde o estudante até o próprio médico, eu acho que a gente acaba tendo muito que agregar e muita coisa a trazer. Sim. E no final das contas, é o mesmo, né? A gente está falando, acrescentando um ao outro, perspectivas parecidas. A gente busca tanto o futuro como médicos quanto empreendedores, porque o médico ele é um empreendedor. Como ele hoje ele é contratado como PJ, ele não tem garantia, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem muitas regalias, vamos chamar assim, que você tem hoje de ser CLT, de você ter algum contrato assinado, algumas garantias, melhor dizendo. E se você não faz um plano, se você não faz um investimento, se você não tem outras opções de renda, você acaba ficando muito limitado no que você faz e você acaba se desgastando muito, porque alguns momentos da vida você precisa vivenciar outras coisas, você tem outra rotina, você tem outras prioridades, e você viver constante plantão, 12/24, 12/36, é difícil de você administrar muita coisa, você não consegue aproveitar muito a vida. E pra você, o que você acha? Olha, tá. É difícil falar disso, né? É difícil. Parece mais fácil. É difícil. Mas uma angústia que eu tenho é da quantidade de médicos que vão se formar, estão se formando hoje.
a nossa profissão, a medicina, ela já foi mais valorizada do que ela já foi e ela vai ser menos valorizada do que ela é hoje. E, querendo ou não, a medicina sempre foi uma das únicas profissões que você se forma, você tem seu trabalho garantido, você vai ter uma fonte de renda ali garantida. O futuro já não vai ser mais assim. Já não tem mais vaga para todo mundo, já não tem mais emprego para todos os médicos. E aquele médico que fez dinheiro com medicina, ele já fez. Porque daqui para frente, muito difícil você fazer. Quem ganhou dinheiro, ganhou. Eu, E eu acho que o que a gente está para mostrar aqui é uma medicina diferente daquela que todo mundo conhece. A gente quer mostrar o outro lado da medicina, a gente quer mostrar aquilo que você não vê no dia a dia do estudante, o que aquele médico que se forma hoje no interior do Nordeste, no interior do Norte, não tem a oportunidade de conhecer como alguém que tem as conexões do que alguém que se forma aqui em São Paulo, por exemplo. E eu acho que o podcast é uma ótima forma de a gente poder levar isso para todos eles. mostrar um pouco da realidade, de como é a rotina, porque eu acho que tem muito uma romantização do que é a medicina. As pessoas acreditam que ser médico é viver num Grey's Anatomy, num House, em alguma coisa do tipo, que são casos espetaculares, é uma rotina gostosa, é prazeroso, você dá risada. Por mais que você tenha momentos bons, que você aproveite, mas não são flores. É muito difícil a rotina, é desgastante. Você tem o sentimento de perda muito próximo, que tem muitos pacientes que morrem. Você tem o sentimento de frustração, porque às vezes você não tem mais o que fazer. Então, não é tão bonito quanto parece quando você vivencia a realidade. Eu sinto que a gente, como estudante, os pacientes eles são um pouco mais pacientes com a gente, no sentido de mais paciência mesmo, e não só no sentido de paciente, por a gente ser estudante. Então eu acho que hoje nós dois ainda não conhecemos aquele lado daquele paciente que realmente passou horas e horas na fila para esperar um atendimento, aquele paciente da madrugada, que muitas vezes a gente sabe o que acontece, intercorrências entre o plantonista da madrugada, entre o plantonista, que pega um paciente que está várias horas esperando ali com dor, realmente passando mal, com alguma enfermidade. A gente ainda não pegou esses pacientes. Essa realidade, eu acho que a gente ainda não conhece. Eu acho que assim, a medicina ela é um leque muito grande, porque você está em vários lugares e você tem muitas responsabilidades independente de onde você esteja. Claro, você estando num hospital de ponta, você está num hospital de referência, você tem uma responsabilidade porque tem uma complexidade associada a isso. Sim. Mas o médico como um todo, ele vive constante pressão independente do que o paciente passe. Sim. Então, se o paciente está esperando horas para ser atendido num PS, tem o paciente que está esperando semanas para conseguir um atendimento na UPA, na UPA não, na UBS, com uma ginecologista, ou tem aquela paciente que está meses para para fazer um pré-natal, porque não consegue agendamento. Então, a gente acaba vivenciando esse tipo de experiência em outros aspectos também. Óbvio, o paciente que está com dor, ele tem associado a urgência, emergência, tem os casos que tem a gravidade, só que quando você para pensar como um todo, o tempo inteiro a gente convive com isso. O tempo inteiro você conversa e fala assim, puta, você precisa fazer uma colonoscopia. Quanto tempo vai demorar para esse paciente conseguir fazer uma colonoscopia? Às vezes demora 6 meses para conseguir fazer o exame. Então, a gente constantemente vivencia esses aspectos da demora, da sobrecarga, das dificuldades. Mas mesmo com todos esses problemas, mesmo com todas essas dificuldades, é bonito ver como funciona. Sim. Porque entre trancos e barrancos segue o caminho. A medicina ela é muito bonita. Quando a gente vê nossos pacientes ficando bem, controlando a sua pressão, controlando a sua diabetes, aquele problema que ele tinha, a gente conseguiu curar, pelo menos diminuir a dor do paciente, e eu acho isso muito bonito. Isso é algo que realmente me encanta na medicina, não tanto quanto gestão e empreendedorismo na medicina,
mas realmente cuidado com o paciente é algo que eu tenho muito carinho. Eu acho que isso é algo que me torna um médico, um bom médico. Realmente, você ter empatia, você ter prazer no que você faz, é um grande diferencial quando você para Exatamente. para pensar na sua área, independente do que você faça, seja médico, Exatamente. seja com gari, qualquer coisa, se você faz com vontade, isso que importa. Agora, focando um pouco no nosso podcast, vamos falar um pouco de como nós três nos conhecemos. Eu vou contar a minha história de como que eu conheci você e depois de como que eu conheci o Michel. Eu não lembro de você na parte inicial da faculdade, naqueles primeiros 3 meses de pandemia. Eu não lembro de você, mas eu lembro de você quando a gente voltou da pandemia, a gente tinha aquelas aulas de EPS em conjunto, que eu era da turma A e você era da B. Então a gente tinha aula de EPS em conjunto lá no auditório, e você era uma pessoa que sempre impunha muito a sua opinião na hora de fazer discussão de caso, da gente falar sobre o aspecto social. Naquela época de EPS a gente tocava muito no aspecto social do paciente. Você é uma pessoa que eu não sei se pelo seu, que hoje eu sei, mas o seu know-how de já acompanhar outros médicos, doutores em atendimentos, fora, extra, paralelo à faculdade, você impunha muito a sua opinião. Era algo bonito de ver, porque além daquela opinião do professor, você também agregava muito. E aquela sua visão agregava muito para essas aulas. E eu sempre lembro de você como aquele cara que sempre estava lá, que tinha uma opinião muito forte, que agregava para a aula, e uma pessoa que ela parecia que ela sabia um pouco mais do que todos nós que estávamos ali. E o Michel, eu lembro muito quando eu estava na empresa Júnior. E quando eu estava na empresa Júnior, eu não vou lembrar quem me indicou. Mas naquela época a gente precisava criar algo no sentido do digital, da tecnologia. Eu não lembro se era um site, eu não lembro se a gente estava buscando um aluno para fazer um site da Manic Júnior, mas eu sei que me indicaram o Michel como programador da faculdade. Falaram, ó, tem um menino lá naquela sala, ele já fez tal coisa, ele é programador, ele é digital. E eu lembro que eu rodei aquela faculdade atrás do Michel, e quando eu encontrei ele lá, puxei o assunto, perguntei da história dele, perguntei o que ele fazia, e o que ele podia agregar na empresa Júnior. E depois, nas épocas de prova, eu tinha o costume de estudar com as mesmas pessoas. E o Michel ele se juntou com essas mesmas pessoas. Então eu lembro muito do Michel das épocas de prova. Eu, Michel, mais umas 2, 4 pessoas estudando a mesma matéria, te ajudando no exame pré-prova. E eu acho que o Michel também ele foi muito importante nesse tempo para mim, porque eu tenho certeza que ele me ensinou coisa, eu ensinei coisa para ele que foi decisiva para a gente estar aqui hoje no 5º ano. Eu lembro de você na recepção, primeiro dia de aula. Na recepção. Na recepção, eu lembro de você. É que você é uma pessoa que é difícil de esquecer, você é pequenininho. E eu lembro que. Memorável. Eu lembro que foi você e o Vidal que eu encontrei. Uhum. E eram os 2 menores que eu já tinha visto, sabe? Eram 2 pequenininhos. E isso foi uma coisa que na pandemia a gente dificilmente se encontrou. A gente tinha as aulas de APS, mas na pandemia a gente raramente se encontrava. E eu lembro da gente conversar pelo corredor, a gente se comentando, conversando sempre, mas a gente realmente se aproximou e começamos a conversar mais, a se conhecer melhor, foi aqui no internato, foi rodando em Saúde da Família, que ali que a gente começou a ficar mais amigo, começou a ter mais assunto, ficar mais tempo junto para conversar. A gente virou dupla, né? A gente virou duplo, então assim, eu acho que foi nesse período que eu comecei a conhecer você realmente e eu vi o quão engajado você é nas atividades que você faz, porque você sempre procurou fazer parte dos grupos de empreendedorismo, você sempre teve muito interesse nisso e você sempre comentava comigo, você vinha perguntar ideias, você vinha perguntar se eu tinha alguma coisa para implementar numa ideia que você já tinha, então assim, eu sempre te vi como uma pessoa muito interessada nos projetos que você fazia.
E o Michel estudou comigo desde o primeiro semestre, mas a gente foi ficar amigo na época da Copa do Mundo. Segundo jogo do Brasil que eu fui assistir lá, a gente assistia num computador que ele montou, placa de vídeo pra fora. Aí Quando me falaram que o Michel era o programador da faculdade, eles não estavam brincando. Ele montou, a placa de vídeo ficava pra fora, era no Xbox. Aí eu acho que foi o Felipe Coutinho, ele foi chutar a bola de fora da área, eu por reflexo eu chutei. Eu chutei o computador dele e desligou. Minha reação, é claro, foi pegar meu iPad e colocar o jogo lá, porque não dava pra parar o jogo. O computador eu tava só risando mesmo. E depois desse dia eu falei, olha, daqui a algum tempo a gente vai lembrar dessa história e vai dar risada. Porque foi esse dia realmente que a gente ficou amigo, que a gente se aproximou. E desde então a gente estuda, faz trabalho, tudo a gente acaba fazendo junto, porque você cresce, fica muito tempo com as pessoas, né, na faculdade. Bacana. Falando de faculdade de medicina você faz uma família que você escolhe. Querendo ou não, é porque eu tô fora de casa, Michel também tá fora de casa, você ainda tem a oportunidade de ter a família. Mas quando você não tem a família aqui em Campinas, os alunos, seus colegas, seus amigos viram irmãos, Mas eu acho viram que família tem também. outro fator. Mesmo tendo família aqui, eu passo mais tempo com os meus amigos na faculdade do que hoje eu passo com a minha família. Faculdade integral, das Querendo 7 ou da não, manhã, 7 da noite. querendo ou não, a Viram gente família. sempre tem. A gente fica mais tempo aqui do que a gente fica mais tempo na faculdade do que com a família. Porque essa rotina, 7 a 7, só que daí depois você tem treino, você tem academia, você faz algum outro esporte, você namora, você tem outros compromissos. E no final das contas, quando você para olhar para o seu núcleo familiar, você passa muito menos tempo com eles. Você passa semanas, 5 dias com o teu grupo de amigos e 2 dias com a sua família se você tiver esse tempo, né? Se você não tiver trabalho, se você não tiver outros compromissos. Então você acaba fazendo uma nova família e você vai agregando mais pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito na medicina, que não é uma coisa comum em outras faculdades por conta do tempo que você fica. Querendo ou não, é um dos poucos cursos que você tem realmente integrais, você começar de manhã e até à noite. Então você forma vínculos de forma diferente, você cria outras relações. E isso fortalece muito você no seu dia a dia, porque você tem outras pessoas que te inspiram, você tem outras pessoas que agregam, você tem outros pontos de vista, e querendo ou não, são pessoas de origens diferentes, que têm princípios diferentes, têm ideias diferentes, e isso vai fazendo você questionar algumas coisas e crescer. Querendo ou não, você cresce nessas Esses situações. amigos, eles se tornam sua rede de apoio. Isso. Exatamente. Eles acabam ficando tão importantes quanto sua família por conta da convivência. 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 E falando um pouco do digital, de certa forma a gente está empreendendo no digital agora. Conta um pouquinho da sua experiência no digital. Você já empreendeu? Qual que é a sua presença no digital hoje? É Instagram, é YouTube, é TikTok? Qual que você Instagram. acha pro futuro? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que adora tecnologia, mas eu faço pouco uso de todas as oportunidades que eu tenho, eu faço um uso pequeno dela. Eu não uso TikTok, eu de vez em quando estou no YouTube, de vez em quando estou no Instagram. Eu tenho contato mais com a internet em áreas de pesquisa, coisas que eu tenho interesse e acaba sendo a principal ferramenta hoje que eu utilizo. Certo. Eu acho que isso é uma tendência com o tempo, né? Antigamente você precisava buscar em livros ou você pegava as grandes referências, né? O Barça, aquelas as enciclopédias para você conseguir pesquisar. E hoje em dia você tem isso tudo digital, você tem isso tudo como ferramenta. Então, hoje a tecnologia é um braço para tudo que você quiser fazer. E você consegue hoje muita coisa, você consegue buscar, incrementar, melhorar muita coisa por conta da tecnologia. Mas você que tem aí mais história com empreendedorismo, você que mexe mais com essa área, conta um pouquinho aí como é essa história. Olha, primeiro no digital,
eu nunca empreendi antes. E fora YouTube, já postei alguns vídeos, alguns 3 vídeos, para tentar falar sobre, mas foi algo que eu não mantive a constância. No Instagram também, por algum tempo eu andei postando alguns stories, mas também foi algo que eu não mantive a constância, mas eu sempre tive muita vontade de empreender no digital porque eu identifico que esse é o futuro. Então, tudo que você empreenda vai ter que ter um braço no digital. Pode ser 100% no digital, ou por mais que seja físico, se você não tiver nenhum braço no digital, você vai estar para trás. Eu acho que quando a gente fala de digital, a gente tem que pensar em coisas além só da internet. Eu acho que Claro. hoje o digital é tecnologia. Então, você consegue implementar equipamentos que trazem mais segurança dentro dos ambientes, ou você traz equipamentos que são diferenciais, que você consegue implementar em coisas que você já tem uma garantia boa. Então, acho que o futuro ele tende a isso. Eu acho que a gente tem como as tecnologias estão avançando, eu acho que a medicina, eu acho que a sociedade, ela vai passar a ter mais coisas tecnológicas fazendo parte da vida e vão ser coisas cada vez mais necessárias para você conseguir ter uma evolução, uma progressão dentro da onde você está. Eu falo isso porque depois que a Apple lançou o Apple Vision, Sim. nos Estados Unidos eles fizeram muitas simulações, alguns testes envolvendo a Apple Vision dentro do centro cirúrgico. E isso traz a tecnologia para a cirurgia. Então antes você tinha que posicionar os exames ou o computador de forma que o cirurgião pudesse ver e alguém ter que executar as ações, ou a pessoa ter que estar ali fazendo alguma ação ou pedido do médico para realizar a imagem, comparar. Com o Apple Vision, o médico consegue ver isso durante a cirurgia, ele não tem que perder o foco. Sim. Então, é algo que não é necessário, não é uma coisa que você precisa hoje para uma cirurgia, mas é algo que o futuro está trazendo para o presente, que as coisas estão começando a acontecer e vão ser diferenciais daqui para frente. Foi o mesmo com cirurgia robótica, com Da Vinci, são todas coisas que antes a gente não sabia que existia e com a evolução de tecnologia, com progressão, passaram a ser realidade e hoje são coisas que a gente encontra em grandes centros cirúrgicos, em grandes hospitais de referências. Então, o futuro é agregar mais tecnologia ao nosso meio. Isso vai chegar muito rápido na saúde suplementar, que é aquela saúde particular. Trazendo mais para o nosso dia a dia, que hoje é 100% SUS, que é 100% saúde pública, eu acho que algo palpável de a gente identificar o avanço da tecnologia ou não é papel. Sim. No começo, eu lembro para a primeira unidade básica que eu fui, os prontuários eram 100% à mão. A gente realmente escrevia os prontuários. Depois que eu cheguei da pandemia lá, já era o computador. Agora a gente escrevia no computador. Não tinha mais papel. E as principais certificadoras de hospital, tanto a ONA como a canadense, um dos principais requisitos para ela fazer a acreditação do hospital é a quantidade de uso de papel. É se a enfermagem usa papel, é se os médicos usam papel, é se o cirurgião usa papel, ou se eles estão digitando no prontuário online, se eles estão digitando no prontuário no computador. Então, a tecnologia, a Apple Vision, a cirurgia robótica, ela vai chegar? Ela vai. Mas primeiro a gente tem que vencer a barreira do papel. Porque nem todos os serviços hoje estão 100% digitalizados. Por mais que a evolução médica em alguns lugares hoje seja digital, a evolução da enfermagem ela ainda é no papel. E isso demora muito. Porque do mesmo jeito que ela escreve no papel, tem alguém ali só para digitalizar aquilo, só alguém para arquivar aquilo. Se a gente quiser pegar a evolução da enfermagem, uma evolução que não seja médica, na maioria dos serviços hoje, a gente tem que buscar no papel, nos arquivos, enquanto a médica está lá, está salva, está no prontuário. Quando a gente vencer essa barreira, a gente já vai poder pensar no meio da gente implementar essa tecnologia. Você comentou isso do papel, isso me lembrou uma coisa muito
que eu vivenciei há pouco tempo. Nós rodamos principalmente instituições públicas. Tem algumas partes que podem ser particular dentro das instituições públicas, mas praticamente ela 100% roda como SUS. O atendimento que a gente faz é somente pelo SUS. Não, mas eu digo porque, querendo ou não, nós frequentamos, nós vimos como é, por exemplo, a maternidade, tem a parte dela que é de convênio, só que o sistema dela inteiro é o mesmo. Você estando em convênio, você estando em SUS, é o mesmo projeto que eles têm, o mesmo sistema para tudo. Mas a diferença de estrutura física... Não, isso são outras 500. Isso são outros 500. Sobre tecnologia, comparando essas instituições com o que a gente tem hoje de referência, eu vou trazer o lado da anestesia, que foi onde eu vivenciei a principal discrepância. O sistema integrado, ele protege o médico e protege o paciente. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega esses hospitais de ponta, eles integram os equipamentos com os prontuários. Sim. Então, deixa de ser a preocupação do médico passar esse tipo de informação. Então, você está durante a cirurgia. Você não precisa ficar preocupando em passar por um papel como que foi a evolução da pressão, como que foi a evolução da saturação, como foi... O próprio equipamento. O equipamento ele passa. Por que isso é uma segurança? Porque você não corre risco de adultério. Você acaba protegendo que, por exemplo, se você tem uma intercorrência no centro cirúrgico, o paciente tem uma hipotensão, tem uma hipertensão, descompensa e morre. Ele morre. Se você consegue comprovar um sistema fechado que não tem adultério que aconteceu, te traz muito mais segurança do que você ter que colocar no papel. Sim. Porque o que acontece dentro do centro cirúrgico, só quem está lá sabe. Se o centro cirúrgico não tem câmera, se o centro cirúrgico não tem uma terceira pessoa que não esteja vinculada com o ambiente, o que acontece lá fica lá. Sim. Então, você acaba tendo uma segurança para ter respaldo do que acontece e entender o processo. Então, isso vai ser uma progressão que são as etapas daqui para frente. Quando eu penso no futuro, eu acho que a nossa referência de tecnologia não tem que ser a rede pública. Porque onde vai chegar a tecnologia não é na rede pública. Pode ser o melhor hospital da rede pública. Pode ser uma Unicamp, pode ser uma USP. Só que eles não têm capital financeiro para implementar isso dentro do espaço. Hoje, principalmente. É muito caro essas tecnologias. Um Da Vinci, um equipamento com uma microcirurgia, uma cirurgia robótica. Mesmo que esses grandes centros tenham, não é a mesma quantidade que você tem hoje na rede privada. Então, você querendo ou não, quando a gente pensa em implementar essa tecnologia hoje, é na rede particular. A rede pública ela vai vir quando a rede particular deixar de ter esse equipamento, considerar esse equipamento velho, obsoleto, se tornar barato, e vai doar ele porque vai comprar um novo. Eu conversei em São Paulo num grande hospital e eles falaram exatamente isso. Eles doam os equipamentos que são mais interessantes para eles? Os equipamentos que se tornam obsoletos, que já são equipamentos que têm melhores e eles têm condições de implementar, eles doam. Uhum. Não é numa constância tão grande quanto parece. Claro. É uma coisa que demora muito, porque... A tecnologia, querendo ou não, ela demora para evoluir. Isso, e às vezes a diferença de um para o outro é muito pequena. Isso não é suficiente para considerar obsoleto, porque, querendo ou não, o lucro é sempre visado. Então, quando você tem uma nova tecnologia, então, por exemplo, um Da Vinci 2.0, onde você tem um salto na capacidade, nas ferramentas. Se você tiver um 2.0, o 1 passa a ser obsoleto e ele pode ser doado e vira equipamento. Porque ele não deixa de ser um bom material. Só que você tem uma opção melhor. É claro que é óbvio que doar para o sistema público sempre vai ser a melhor opção, do ponto de vista de cuidado, de qualidade da saúde. Mas do ponto de vista do lucro do hospital,
seria interessante para ele ficar doando esses equipamentos obsoletos? É porque não é uma coisa constante de se acontecer, porque se você acompanhar a progressão que são desses equipamentos, é uma coisa muito demorada. Sim. Então, às vezes, você fica 7 anos com o equipamento e você troca. Quando você. O que acontece? Às vezes você não tem espaço físico no hospital para comportar tanta tecnologia, porque o hospital não é um armazém infinito que você consegue colocar no cantinho um robô. E nem toda cirurgia dá para ser feita robótica, ou por microcirurgia, ou por Da Vinci. São cirurgias específicas hoje que a gente faz. Então, o hospital às vezes não tem a necessidade de ter tantos equipamentos. Certo. E quando ele passa a ter um mais novo, ele deve ganhar alguma bonificação, ele deve ter algum abonamento, deve ter alguma coisa para compensar para ele fazer. Porque, no fundo, o lucro vai ser sempre visado. Isso não é errado. A pessoa põe o dinheiro e ela espera receber esse dinheiro de volta e continuar esse ciclo. Então, algum retorno eles têm. Sim. Mas eles fazem a doação. E você acha, pensando no futuro da medicina, no avanço da tecnologia, eu não penso que todos os médicos hoje eles estão se atualizando. Não penso que todos eles estão acompanhando as inovações que estão acontecendo hoje na medicina. Médico formado, que não seja residente, que não esteja estudando diariamente, ele não vai abrir a PubMed, não vai abrir os últimos trabalhos de medicina, as últimas artigos de medicina. Ele não vai ver o que tem de mais inovador ali. Eu acho que não é esse o problema exato. Eu acho que é um problema um pouco mais complexo. Eu acho que é uma coisa de gerações. Hoje a medicina ela tem muitas gerações que estão exercendo função dentro dela. Sim. Tem muitos médicos que são muito antigos, aqueles médicos que são centenários, que trabalham anos e mais anos. Eles são, acho que, os médicos que estão ficando mais desatualizados. Sim. Porque a diferença da tecnologia da época deles para as mais recentes é que, com o passar do tempo, os mecanismos de pesquisa, os lugares de pesquisa mudaram. E tiveram muitas mudanças que não foram acompanhadas. Então, isso acaba tornando eles inadequados para algumas circunstâncias. Sim. Seja no tratamento de algumas doenças, seja em algumas condutas, seja nas atitudes de falar, porque a pessoa está acostumada com um estilo de trabalho. Quando a gente pensa num médico que é mais novo que esse, mas não é uma geração tão recente, não está nos seus 30, deve estar em torno dos seus 40 até os 50 anos, vamos por assim, até os 60, ele já é um médico que está consolidado e ele é muito específico no que ele faz. Então, ele já tem os objetivos dele traçados, ele já tem o grupo dele, já tem o público dele, e ele tem garantido o que ele faz. Ele não, alguns incrementam mais, só que ele já está estabelecido hoje na sociedade. Abaixo dele nós temos exatamente isso, aquele que faz ainda a pesquisa, aquele que só atualiza, aquele que está buscando o espaço dele nesse meio médico. É o cara que está fazendo uma subespecialidade, é o cara que faz uma pós, é o cara que está procurando algum incremento para o diploma dele, porque ele está buscando o espaço para ocupar o lugar desse médico que já está estabelecido ou ganhar o espaço dele. E tem a gente, que é os residentes, os internos e os acadêmicos, que nós que recebemos como está a medicina de hoje, as atualizações, como é a medicina hoje. Daqui 20 anos, nós vamos ser quem está procurando as especialidades para formar a nossa base. Então, é tudo uma crescente, é tudo uma busca, é tudo constante. Eu acredito bastante nisso. Eu penso também que naquele médico mais antigo, a maioria de nossos professores, os nossos melhores professores, quando eles se formaram, por exemplo, não existia oxímetro. Não existia oxímetro para você ver a saturação do paciente. A única forma de eles verem como estava a saturação do paciente
era os sinais clínicos. E esses médicos mais antigos, eles são muito bons em sinais clínicos. Eles têm uma base que, pela falta da tecnologia, eles precisaram adquirir, que hoje a gente não precisou. Mas Então, a muita capacidade coisa. de raciocínio clínico, da percepção dos sinais clínicos deles, são muito melhores. E não é só porque eles são nossos professores, mas é porque eles não tinham a tecnologia aliada para identificar isso. Eu acho que assim, tem muita coisa que acaba virando um conforto. Porque você acaba tendo algumas coisas que poupam o trabalho de você ter que raciocinar o que está acontecendo. Então, isso acontece muito na medicina hoje em dia, que é o médico de exames. Sim. O paciente passa, tô com dor. O cara pede uma bateria de exame que o hospital não pede e começa a tratar os exames para tentar melhorar e o paciente não melhora. Então, acho que hoje a gente tem um problema na medicina que é o médico de exame, Sim. que eu acho que é um problema que cresceu por conta da tecnologia, então nem sempre a tecnologia foi bem-vinda. E eu acho que esses professores hoje eles estão tentando combater isso para mostrar o outro lado, porque é muito conforto você só se preocupar com o exame. Eu tive uma professora no hospital que a gente passava, na época de sêmio, em que ela trabalhava como auditora. Se eu não me engano, auditora é o nome certo. E ela dava plantão noturno e a gente chegava lá no outro dia para aprender com ela pela manhã e ela estava de cabelo em pé, porque ela ficava regulando os exames que os médicos pediam ou não para o paciente. E ela sempre falava: os exames necessários, eles não pedem. Agora, aqueles exames que são desnecessários são os que eles mais pedem. E isso deixava ela muito brava, ao ponto dela ir beira-leito com o médico e pegar os sinais clínicos desse paciente e mostrar para ele que aquele exame não era necessário. E o exame que realmente era necessário ele não fez. E isso sempre deixou ela muito incomodada e ela sempre tentou treinar muito bem a gente para isso, porque sempre foi uma preocupação muito bem grande dela. Pô, você comentou aí de sêmio. Como é que foi o seu trajeto até o quinto ano? Como é que foi a sua experiência com a medicina, com o curso de medicina? Como é que foi isso para você? Como é que é chegar até aqui? Olha, meu primeiro contato com o sêmio foi com atores. E esse primeiro contato, eu acho que, eu não sei se talvez eu não tivesse a maturação certa ou a base certa, mas os primeiros anos me ensinou a técnica correta. Mas eu só consegui realmente assimilar e encaixar isso no raciocínio clínico realmente no final do terceiro, meio do quarto ano, com a nossa matéria realmente de urgência e emergência, que foi onde ela conseguiu integrar na minha cabeça o raciocínio clínico, o caso do paciente com aquela sêmio daquele paciente. Porque até então, tudo era jogado. Uma informação aqui, outra informação ali, uma informação mais aqui, outra informação aqui. E hoje, isso muito no internato. Mas no quarto ano, foi quando tudo foi se moldando e tudo foi juntando. No primeiro ano, a gente tinha a sêmio com os atores, com os bonecos também. Depois, no segundo ano, a gente chegou aí para o hospital, a gente chegou ao beira-leito. A gente passava uma manhã inteira no hospital tirando anamnese, fazendo exame físico, discutindo realmente o sinal clínico daquele paciente. Foi no final do segundo semestre que a gente começou a ir para o hospital. Já no final do segundo semestre. É que na verdade a gente foi no. Eu não quero mentir, mas eu acho foi no final do segundo semestre que a gente começou a ir para o hospital. Não foi para a UBS. Não, o UBS foi no primeiro, que a gente fez territorialização. Mas depois a gente voltou para a UBS. Não, a gente parou por conta do Covid. O que eu me lembro muito é a gente lá na sala de aula, em grupos pequenos, com um professor e um ator ou um boneco. Isso eu lembro muito no primeiro ano. Eu vou lembrar de sêmio no hospital realmente no segundo ano. É que a gente tinha sêmio e tinha prática clínica. Quando o hospital era prática clínica, não era sêmio. A gente no segundo semestre teve o 2, que foi quando a gente começou a ir lá fazer exame físico. Sim.
Uma coisa que eu mudaria hoje seria tirar essa parte de sêmio de exame físico do hospital do segundo ano e talvez levar mais para frente da graduação. Eu acho que eu pegaria alguma matéria do quarto e do terceiro ano. Tudo bem que a gente está falando de ciclo básico, ciclo clínico, mas eu acho que tem uma matéria ou outra que daria para a gente jogar para baixo e jogar essa outra matéria de sêmio para o ciclo clínico. Porque, querendo ou não, quando a gente estava tendo aula de gastro, já tinha passado a sêmio. Eu acho que a sêmio em gastro era tão importante quanto e a gente já não estava mais no hospital para ver aqueles sinais, para ver tudo aquilo na prática. E eu cansei de ver gastro, minha sêmio lá no hospital, mas eu nunca tive uma aula de gastro até então. Então, ter essa correlação dos dois, eu acho que faltou. Eu acho que quando a gente mais precisava estar dentro do hospital, que foi o quarto ano, a gente não estava. Eu realmente não sei se a grade curricular do MEC é assim, mas seria uma coisa que eu mudaria na minha faculdade hoje. A gente saiu do hospital quando a gente mais precisava estar dentro do hospital. Eu vou nessa mesma linha. Eu acho que assim, o ano que você mais pode agregar, você mais pode aprender, que você mais desenvolve, que você mais tem oportunidade, você não faz parte. E o ano que você não entende nada é o ano que você está lá. Então, eu acho que essa dificuldade é uma dualidade, né? Porque você precisa aprender dos dois lados. Você precisa aprender no começo e você precisa aplicar no final. Sim. E é difícil, eu acho, de encaixar. Eu acho que seria muito importante ter um hospital, ou pelo menos uma UBS, alguma coisa de prática para você buscar isso no seu meio, para você buscar isso nos lugares, para você tentar entender o seu paciente, porque é muito diferente o paciente da matéria que a gente estuda. Porque quando a gente estuda uma matéria, fica muito encaixatinho, Sim. porque você coloca a doença clássica, que a gente chama, sem outras coisas ao mesmo tempo, sem levar em consideração o aspecto social ou os cuidados ou outras doenças que ele pode ter associado. Então, outras coisas acontecem por conta de uma doença e você não consegue agregar isso tudo. Você fica muito separado. E eu acho que isso deixa a gente muito cru. Sim. Deixa o estudante de medicina muito cru, porque ele não tem exatamente o que você falou, a correlação clínica. Ele não consegue associar os achados que ele tem, porque são outros achados além do que ele está acostumado, com os exames, com o exame físico, com a história, com tudo que está acontecendo. E para a gente estudante fica muito mais difícil quando você está tentando adquirir esse conhecimento, tentando adquirir esse raciocínio clínico, absorvendo todo esse conteúdo e ao mesmo tempo fazendo seu currículo. Porque hoje a gente observa uma curricularização do estudante de medicina. Aquele que já quer entrar numa residência, aquele que já quer fazer algum curso, uma especialização, você tem que adquirir o seu currículo durante o curso. Então, ao mesmo tempo que você está preocupado com as aulas de sêmio, você está preocupado com as atividades extracurriculares que você precisa fazer. Iniciação científica, participação de liga, trabalhos acadêmicos, participação em congresso. Então, além de você precisar se preocupar com isso, você também tem que se preocupar com a sua vida extracurricular. E se você não o fizer, aquele que está fazendo hoje vai sair na sua frente lá no final. É aquele que vai adquirir um ponto a mais na residência, é aquele que vai ser um diferencial ali na entrevista, porque, vamos combinar, você pode ser o melhor aluno dentro de sala de aula. Você pode focar 100% só para suas aulas, mas se você não fizer o seu extracurricular ali, perder algum tempo, perder algumas horas de estudo, a sua dificuldade de passar em uma residência aumenta. A sua dificuldade de conseguir fazer uma especialização ela aumenta. Então, eu acho que hoje o estudante de medicina está muito sobrecarregado. Ao tempo que ele deveria se preocupar 100% em adquirir um raciocínio clínico e em adquirir uma base de sêmio, ele também tem que se preocupar no currículo que ele precisa fazer. Isso pega muito tempo do aluno. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que assim,
você tem que buscar oportunidades que são compatíveis com o que você vivencia. Sim, Então, por exemplo, eu vejo hoje, se você está no seu primeiro semestre, segundo semestre, comecinho da faculdade, é muito difícil de você conseguir entender e acompanhar uma discussão clínica, claro. porque é muitas coisas que você não conhece ainda que estão acontecendo. Só que é importante você vivenciar esses tipos de espaço, é importante você procurar um estágio, é importante você procurar alguma referência, para você ter algumas vivências que auxiliam o seu processo de formação. Eu acho que o grande problema hoje na graduação é que as pessoas estão mais preocupadas com as especialidades do que com o generalista. Claro. Então, você observa hoje, a pessoa não está preocupada com a formação clínica dela, para ela conseguir ser uma boa generalista, para ela ter um bom raciocínio clínico, e com essas informações ela procurar uma especialidade. Não, qual que é o objetivo dela? Ela focar na especialidade e depois dela fazer essa especialidade, só aprofundar ainda mais. Ela não abre um leque para fechar, ela fica focada nesse mundo. E isso atrapalha, porque você não vivencia outros aspectos. Mas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com um cirurgião especialista que ele faz a banca de entrevista para essa especialidade cirúrgica e também da cirurgia geral. Ele é muito aberto e muito claro, fala para todos que na entrevista ele dá ponto para aquele que fez a participação de liga apenas de cirurgia geral ou apenas, se for daquela especialidade, apenas a liga daquela especialidade. Se você tem ali horas de outra liga, ele já fica em dúvida. Porque você ficou dúvida nessa especialidade por quê? Ah, você só começou no terceiro ano? Por quê? Você só começou no quarto ano? Por quê? Ele é muito enfático quando ele fala: eu só pego aquele aluno, não é só pego, eu só dou essa nota para esse aluno se ele desde o primeiro ano já está fazendo, já tem essa participação. Na entrevista, não no currículo, na entrevista. É que assim, é muito difícil de você conseguir escolher, né? Porque quando você entra na medicina, o leque que você tem hoje como médico, as especialidades que você tem hoje, são muito amplas. Sim, E nem todo mundo que entra na faculdade já sabe o que quer. sim. Muitas pessoas entram tão perdidas quanto, E porque eu acho que é um erro você escolher dessa forma o seu aluno, o seu residente. Porque não é todo mundo que entra na faculdade querendo uma coisa que se vai atrás quando se Sim. forma daquela coisa. Você precisa conhecer todas as áreas para tomar essa decisão. Só que esse processo de curricularização acaba passando na frente aquela pessoa que desde o primeiro ano seguiu isso. Eu entrei na faculdade, por exemplo, querendo cirurgia. Depois eu mudei para neurocirurgia. Depois eu mudei hoje para ortopedia. Quem garante que quando eu terminar os meus ciclos de internato, quando eu de fato conhecer todas as áreas da medicina, eu já não vou querer outra especialidade? Entendeu? Esse processo de curricularização, ele, ao mesmo tempo que ele define desde o primeiro ano aquela pessoa que sempre focou naquela especialidade e ela perdeu um pouco da parte generalista do médico, é um ponto positivo para a especialidade, é um ponto negativo para aquele que não consegue entrar. Ele focou durante toda a graduação em aprofundar naquela especialidade que hoje ele não consegue, porque tem alguém que tem um currículo melhor do que ele. É alguém que, na verdade, às vezes nem tem um currículo melhor do que ele, mas desde o início também focou na residência. Focou em fazer questão. é o diferencial. É o É o diferencial. diferencial. Exatamente. E voltando aqui um pouco pro podcast, a gente falou tanto sobre tecnologia, sobre estrutura do hospitalar. Vamos falar um pouco do nosso começo. Qual que é a nossa estrutura que a gente está usando hoje? Onde que a gente está agora? Bom, a gente pegou um espaço comum aqui do prédio onde eu moro, improvisamos aí uma mesa, colocamos num tripé o celular e as luzinhas. Exatamente. E
Pro futuro, eu enxergo que a gente vai estar bem melhor de estrutura. Isso aqui, para começar, é o ideal. Você sempre falou uma frase muito legal, que é, para você andar, primeiro você começa engateando. Sempre, sempre. Para você correr, você primeiro tem que engatear. Você sempre falou muito isso. E como que surgiu o nome Ringercast? Eu já adianto que a preocupação sempre foi não imitar ou ser parecido com alguém. Com outras entidades. Outras entidades. Outras entidades. Porque a gente teve alguns amigos aí que andaram tendo algum problema, entendeu? E a gente não queria passar por isso de novo. Então a gente Você quer comentar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Alguma coisa tá te angustiando? Tem alguma coisa que tá pegando seu coração? Então, essa angústia fez a gente pesquisar bastante nomes e possíveis nomes, e a gente descobriu que já criaram tudo. Muitos nomes que a gente pensou que combinariam com a proposta que a gente tem, porque nós estávamos preocupados com o nicho, de ficar alguma coisa que um Muito público nichado, muito né? específico só vai conseguir agregar ou vai fazer parte. E Algo que só não- que é algo que ainda lembrasse a medicina, que a gente tivesse a nossa identidade associada. E depois de trancos e barrancos para conseguir descobrir alguma coisa, porque o nome difícil de achar foi o Ringercast. A gente foi uma semana inteira Campo Estéreo. pensando. Campo Estéreo foi um deles. É, Eu realmente não vou lembrar do outro. eu não lembro. Porque eles não pegaram. Não. Eram nomes bons, mas não eram nomes que realmente ficou na nossa mente. Mas teve um que ficou que não saiu. Quem que achou que era bom os nomes? Só pra gente deixar claro. Quem que achou que os nomes eram bons? Alguns você achou, outros eu achei. Nem todos eram Eu nem bons. tenho. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Ah, tem aqui. Ah não, eu não tenho o nome salvo. Eu não tenho os nomes salvos. Mas a essência do nome que a gente queria era algo que não nichasse só médico. É. Porque, querendo ou não, tinha um professor que ele sempre falava pra mim, que ele sempre falou pra mim, médico só sabe ser médico. A gente está aqui para mostrar que nem só médico sabe ser médico. A gente quer trazer médicos que não trabalhem só com medicina. A gente quer trazer médicos que às vezes se formaram e foram para outros caminhos. Ao mesmo passo que a gente quer trazer outros profissionais que começaram a trabalhar com medicina. Então, Ringercast, para aquele que está fora da medicina, não vai associar com algum medicamento, com alguma droga. Ainda. Se a pessoa quiser fazer medicina, ela vai entender. Vai entender. Agora, se ela for do meio, ela vai entender. E ainda mais, o nosso podcast está aqui para a gente disseminar esse nome em todo o Brasil. Ele vai se tornar conhecido. Pelo menos no meio médico, ele vai se tornar conhecido. O nosso objetivo é o que a gente falou no começo. É a gente conseguir expressar e trazer um pouco do que é a medicina de verdade. Porque quando você tem contato direto com muitas pessoas do meio, você começa a diferenciar o que realmente acontece. Você fica na sua bolha. Exato. A diferença hoje que você tem de uma rede pública para uma rede particular é muito grande. Sim. A diferença que você tem do ensino da medicina, que você aprende nos 4 anos, para o que realmente acontece, é muito grande. E a diferença que você tem de tudo isso para uma residência, para você ser responsável, coordenador, um chefe, qualquer coisa, você tem é muito diferente uma situação da outra, as experiências, responsabilidades, e é muito diferente como cada pessoa chegou. Então, você ter um espaço para você trazer essas informações é muito bom. Sim. Agrega bastante para quem está fora, para quem quer fazer parte. Você consegue agregar alguma coisa para qualquer um. Exatamente. E a gente vai deixar eles fazerem nossos cortes. Eu acho que assim, São pontos de discussão interessante. eu acho que Porque eu penso que qualquer um que quiser vir agregar, que venha. Qualquer um que tenha alguma coisa para trazer de novo, que traga. Eu não vejo problema. Eu também não vejo. A gente vai ter o nosso canal de cortes oficial, mas eu acho também interessante que quem quiser criar um corte nosso, eu acho que é super bem-vindo também. Eu também realmente não vejo problema.
E como que a gente planeja entrevistar os nossos médicos? Porque eu vejo muito médico sendo entrevistado por não médicos ou gente que realmente entende muito pouco sobre medicina. E às vezes eu tenho a sensação que o que ele conseguiu extrair daquele médico foi um pouco talvez raso. Às vezes, um médico ele conversa muito com pessoas que realmente não entendem de medicina e acaba que não usa jargões médicos, não usa termos técnicos. E aqui a gente não quer usar esses jargões, aqui a gente não quer usar esses termos técnicos, mas a gente quer extrair o máximo Sim. Desses médicos. Eu acho assim, a grande diferença do nosso podcast para outros, quando a gente fala sobre médico, é o objetivo por trás. Sim. Porque quando você analisa as necessidades que cada um tem de perguntas ou curiosidades ou coisas que para eles são importantes, é muito diferente do que a gente hoje está querendo. Hoje o nosso principal objetivo é entender qual é a realidade, quais são as experiências, quem essa pessoa ela é hoje dentro da medicina. E com essas informações, as outras pessoas vão ter uma base do que elas vão querer fazer. E se a pessoa quer uma especialidade, a gente consegue trazer alguém dessa especialidade, a pessoa ela tem uma base do que ela fez, de quais foram as sequências, quais são as coisas importantes, o que não é. Isso acaba agregando. Então, você saber o que você quer perguntar é a grande diferença. Sim. E a gente pode abrir para perguntas agora. Nosso saudosíssimo Michel. Temos perguntas na live? Não estamos em live. Mas em breve estaremos. Em breve estará no ar. Quanto tempo de gravação? 56 minutos. Você não perguntou, eu fiquei chateado, então eu vou contar. Certo. Você não perguntou como foi a minha história na medicina. Realmente, não perguntei. Eu acho que foi algo que a gente foi passando pela frente e eu planejei voltar e não voltei. Eu fiquei olhando para você, eu vi que você pensou, você estava tentando encaixar, só que foi tanto assunto que você esqueceu essa parte, vai. Recapitulando, quando eu falei que eu te via sempre lá na aula, posicionando sua opinião, falando com propriedade sobre o nosso paciente, eu sempre pensei, ele fala com propriedade, ele entende um pouco mais do assunto, e só quando a gente se juntou no internato que viramos dupla, eu realmente percebi o motivo disso, que você me contou, que você já tinha estágio paralelo à faculdade, que você tinha um jeito diferente de acolher os pacientes, de atendimento. Você me contou alguns casos de atendimento que você fez. Surreal, inimaginável. Conta para mim um pouco dessa história, como que começou, como que está sendo e como que é o seu trabalho todo dia de sábado desde o primeiro ano da faculdade. Então, na verdade, eu comecei faculdade em outro lugar, comecei em São João da Boa Vista. Eu fiz 1 ano de faculdade lá e eu precisei voltar para Campinas. Então, eu tive 1 ano de faculdade antes de fazer meu primeiro ano de novo. Sim. Então, quando eu entrei no primeiro ano, eu já tinha essa base que a gente estava tendo e eu estava ansiando por algo a mais, eu estava procurando alguma coisa a mais para aprofundar, para eu conhecer. Certo. E surgiu a oportunidade de eu acompanhar um médico de sábado, que ele trabalhava numa instituição de caridade, e ele atendia das 8 até meio-dia. Eu comecei a acompanhar ele, no começo ele me colocava para ferir pressão, fazer uma ausculta, sempre fazendo a parte de semiologia e me explicando os casos. E eu observando, sempre muito curioso, ia perguntando medicação ou fisiopatologia, eu sempre fui tentando entender o que estava acontecendo. E com o tempo, estou lá já há 5 anos, eu comecei a ter meus próprios pacientes. E mesmo o nosso foco sendo atenção primária, sendo uma atenção básica, não sendo alta complexidade, tendo uma base muito sólida, isso me ajudou em toda a minha graduação. Então, sempre que tinha alguma patologia, o raciocínio clínico que você tem é o mesmo. Então você entende qual é o órgão, a função dele, e você consegue deduzir, imaginar o que vai acontecer a partir das alterações que ele tem.
E sabendo o órgão, o que está tendo de alteração, o que você faz, os exames, as medicações. Então, ter feito isso a minha graduação inteira, hoje eu colho os frutos, que é ter coragem, ter fundamento no que eu falo e não ter esse nervosismo de fazer as coisas. Claro, dá um frio na barriga de fazer as coisas pela primeira vez, sempre. Mas você tem confiança para fazer, você tem propriedade, você não fica acanhado, você não tem medo de se expor, você quer tentar. E quando a gente chegou lá no ciclo de MFC, que era os meus primeiros atendimentos ali com o paciente, numa clínica, pacientes que vinham e tinham algo real, alguma dor que precisavam ser sanadas naquela hora, no primeiro momento eu realmente fiquei um pouco mais nervoso porque eu não tinha esse contato. Mas desde o começo você sempre pareceu muito tranquilo e sabia direcionar muito bem a consulta, coisa que no início eu ainda estava aprendendo a fazer. Mas recapitulando um pouco para a graduação, início do ciclo clínico, o quão isso foi importante para você? Você já começou ali correlacionando um pouco aquilo que a gente via em sala de aula, aquela semi que a gente via em sala de aula com os seus pacientes? Algo que você já sabia antes ou algo que você foi correlacionando junto, aprendendo junto? Então, quando a gente entrou no ciclo clínico, ali que começou realmente a aparecer esses atendimentos que eu fiz. Porque muitas vezes tinham patologias que eu já tinha atendido o paciente com elas. Sim. Então, você acaba tendo uma experiência real antes de ter a aula. Sim. Então, eu conseguia chegar depois do professor e levar esse caso ou comentar sobre ele. Quando a gente estava no segundo semestre, quando estava rodando em cardiologia, as aulas que a gente tinha, eu tinha já feito muitos e muitos eletros. Eu tinha os eletros das aulas. Então, alguns eletros, não muitos, mas alguns eletros que a professora passou a usar, eu que dei para ela, porque eu tinha de FA, eu tinha de infarto, eu tinha PAVT total, eu tinha vários eletros que eu já tinha feito durante 3 anos e eu tinha eletros para apresentar, então Você foi conseguiu uma aprender troca muito eletro legal. antes de a gente Isso. aprender em sala de aula. Foi uma troca muito legal, porque eu conseguia levar algumas coisas novas para acrescentar. Então eu passei muitos documentos para ela com os exames, pensando exatamente nisso, em coisas que eu já vivenciei, em pacientes que eu já estudei sobre, e depois você está revendo em aula. E é uma diferença muito grande que dá. No início eu tive muita dificuldade com o eletro. Tanto que as aulas que a gente teve durante a graduação não foram suficientes para mim. Tanto que eu fui atrás das matérias na nossa faculdade, a gente tinha a matéria optativa de eletro. Fiz a matéria optativa de eletro 1 e a matéria optativa de eletro 2. As duas com nossa professora, doutora, queridíssima Carla. E eu acho que foi muito importante para mim essas aulas, porque durante a graduação, as aulas que a gente teve, eu tive um pouco mais de dificuldade. E só com essas matérias optativas que ali que eu realmente peguei a mão do eletro. O eletro é prática, assim, tudo na medicina é prática, mas o eletro em si, você precisa ver muitos eletros para você aprender a olhar, o que é importante e laudar. Sim. É muito treino. E você só vai ter isso com experiência. Então, até hoje eu faço eletro, normalmente eu faço eletro de pacientes cardiológicos, de criança, e você consegue ter muitos parâmetros, você vê como é o ritmo de uma criança, de um senhor, um paciente que já teve um infarto, um paciente hipertenso, um coração chagásico. Você tem uma grande gama de pacientes para você aprender e é sempre algo novo a ser acrescentado. Nenhum eletro que você já viu vai se repetir. Sim. Então, é sempre algo novo, é sempre algo bom para você estudar, para você rever. É muito importante. Sim, muito importante. E algo mais que esses atendimentos te agregaram durante a graduação
porque além desse aspecto clínico, eu, desde o primeiro momento, percebi que você tinha uma maneira diferente de conduzir a consulta daquela que a gente aprendeu durante o nosso pré-internato, daquela que a gente foi aprendendo durante a construção do nosso raciocínio clínico, porque, querendo ou não, quando a gente vai para o internato, a gente está viciado com o raciocínio clínico da nossa faculdade. A gente está viciado com o raciocínio clínico dos nossos professores. Mas você teve um outro professor em paralelo com a faculdade, que ele teve um vício de outra faculdade. Eu não lembro agora se você chegou a comentar da onde se formou. Ele é Unicamp. Ele é Unicamp. Então a gente tinha um raciocínio de outra faculdade e você conseguiu aprender com um professor de um raciocínio da Unicamp. Tinha diferença, você se moldou mais ao jeito dele, você complementou os dois. Eu acho assim, depois que você se forma, todo médico tem um estilo próprio. Sim. Você tem uma forma de conduzir a consulta, de perguntar, de falar, postura. Eu acho que cada um acaba tendo a sua própria personalidade quando o assunto é medicina. E ter vivenciado, ter tido contato com um médico constante em atendimento, você aprende a analisar o que é bom ou não para você, o que combina ou não com você. Então, eu fui juntando as minhas experiências, juntando quem eu sou, o que eu acredito, com um pouco do que ele faz e um pouco do que eu aprendi. O estilo dele é muito. Ele tem uma didática muito fácil de falar com o paciente. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele e que eu uso muito, porque o termo técnico, por mais bonito que seja você saber e você falar, o paciente não entende. Então, quanto mais você falar jargões, por mais bonito que pareça, menos o seu paciente entende, menor chance de adesão. Quando você mastiga a informação e entrega de forma que seja simples, então fazendo analogias, fazendo metáforas, ou pegando realmente o que acontece, colocando num nível mais baixo, é aí que você realmente domina a matéria. Sim. Porque você consegue fazer associações. E o que eu aprendi com esse médico foi exatamente isso. A como eu vou transformar as informações que eu tenho técnicas em uma informação que o meu paciente consiga entender. Sim. Então, isso foi o grande diferencial que eu adquiri acompanhando ele. Foi como transmitir a mensagem para o meu paciente para que ele entenda o que está acontecendo e a partir disso ele siga as orientações que ele tem que seguir. Entendi. Então, eu acho que isso é o... Eu formei hoje, eu tenho meu próprio estilo de atendimento. Tem coisas que influenciam, então, dependendo do lugar que nós estamos, do tempo de consulta que temos, tudo influencia a forma que é conduzida o atendimento. Mas hoje eu já tenho minha própria forma de lidar, de conversar, de lidar com os pacientes. E tem algum paciente que te marcou mais? Algum paciente que você acha que agregou muito? Assim, eu tive muitos pacientes que me marcaram, que tiveram alguma coisa a agregar, e em aspectos diferentes da medicina. Tiveram pacientes que seguiram as condutas, que melhoraram, que hoje estão bem, que continuam seguindo tudo bonitinho. Eu tive pacientes que não seguiram as orientações e tiveram muitas complicações. Eu perdi já alguns pacientes, então você sempre é marcado por alguma coisa de algum paciente. Recentemente tive uma experiência com um dos pacientes que fui coletar exame, estava acompanhando o caso meio de longe, mas fui coletar exame e durante a madrugada para o dia seguinte esse paciente faleceu. Então isso é meio chocante porque foi um contato muito íntimo que você tem com a morte. Era um paciente que estava ali, você estava estudando o caso, não era algo que a gente não já estava esperando, era um paciente acamado, já teve AVC, já teve outras complicações, ainda era um paciente sadio. Mas o contato íntimo com a morte é uma coisa que marca bastante, que deixa memorável.
Você acha que isso torna um médico a pessoa, não o médico, mas a pessoa que é o médico, um pouco mais fria em relação à humanidade, de certa forma, esse contato tão próximo com a morte? Eu acho o contrário. Eu acho que quando você entende que a morte está sempre presente, você passa a ter mais empatia pelo aquele que está perto dela. Porque o principal objetivo do médico é tirar a dor, é impedir o sofrimento, é garantir que a pessoa tenha dignidade, que a pessoa esteja bem. E você, para ter tudo isso, você primeiro tem que ter empatia, para olhar para a pessoa e saber o que está acontecendo. Então, você pegar um senhorzinho, uma pessoa que já teve um AVC, que já teve outras complicações, ele ter uma parada cardiorrespiratória, a coisa empática de se fazer é entender que aquele momento era dele. Não é um paciente que você vai pensar em entubar, não é um paciente que você vai pensar em ressuscitar, não é um paciente que você vai forçar ele a continuar vivo. É um paciente que você entende que chegou a hora dele. Então, a empatia é você conseguir olhar para o outro e ver as necessidades que ele tem e conseguir auxiliar ele nessas necessidades, a tranquilizar ele, a família, aqueles em volta, para que eles entendam que isso é um processo natural, que você insistir não é você dar qualidade de vida, é você trazer sofrimento associado. Talvez o paciente que mais tenha me marcado foi Eu sei. durante os meus estágios de neurocirurgia. Nos meus estágios de neurocirurgia, a gente chegava lá, eu chegava sexta, 6 horas da manhã, e ia embora no sábado, quando eu terminasse a última cirurgia, ou pelo menos dessas 7 horas. E em uma desses plantões que eu fui, foi um plantão. Eu lembro que a gente teve muita cirurgia durante a parte da tarde. Cirurgias eletivas, de coluna principalmente. E quando já estava de madrugada, eu lembro que eu estava no PS com o R1, acompanhando os atendimentos que chegavam, que pediam avaliação da neurocirurgia, e chegou um paciente de ambulância, chegou um paciente na porta do PS. Quando a gente identificou, era uma fratura de C2 ou C3. E normalmente não tem esses equipamentos para a gente fazer a fixação dessa fratura disponível no hospital. Você tem que pedir, você tem que alugar, contratar, talvez seja a palavra certa. E por acaso a gente tinha disponível ali aqueles equipamentos, aquele material para a gente usar na cirurgia desse paciente. Então foi um paciente que a gente conseguiu levar para o centro cirúrgico rápido. Isso eu estou falando de 2, 3 horas da manhã, e que a gente subiu esse paciente para fazer essa fixação. Então foi um paciente que eu falei, olha, realmente, provavelmente ele não tenha mais os movimentos do pescoço para baixo, mas a gente vai conseguir dar a melhor qualidade de vida, o melhor atendimento possível para esse paciente. Então foi uma cirurgia que eu me lembro que a gente ficou até 9 horas da manhã no sábado para fazer a fixação da C3, da C4 desse paciente, agora eu não vou lembrar. E eu lembro que quando terminou essa cirurgia, eu peguei o nome dele, porque quando eu voltasse lá na sexta, eu queria ver esse paciente na UTI, eu queria ver esse paciente na enfermaria, e realmente ele já não estava mais lá. Então, embora já não estava mais lá porque ele tinha ido a óbito. Então, embora a gente tenha feito de tudo, tenha coincidido daquele material estar lá, foi um paciente que a gente não conseguiu dar um segmento de vida nele, por mais que fosse muito difícil. Então isso me marcou bastante. Eu tenho feito reflexões sobre esse paciente durante toda a minha carreira da graduação. E ele talvez tenha sido um dos que mais me marcou, porque a gente fez de tudo para garantir a melhor qualidade possível do atendimento daquele paciente. Mas realmente não foi possível, mesmo a gente fazendo todo o possível, não foi possível. Muitos possíveis nessa sua frase. Muito possíveis, Muitos realmente. possíveis. Mas realmente, a medicina, por mais que nós tenhamos muitos momentos que sejam bons, que a gente consiga resolver, ajudar,
Tem muitos que a gente não tem o que fazer. O paciente, infelizmente, vai a óbito e você nunca sabe qual vai ser o paciente que vai passar por isso. Então, querendo ou não, às vezes mesmo você fazendo tudo que você podia fazer, você não consegue o fim que você desejava. Nem sempre o final feliz acontece. Exatamente. E vamos falar um pouco sobre os desafios do futuro. Quem que a gente planeja trazer como convidado aqui? Isso é uma coisa interessante da gente falar. É, Como a gente quer fazer um trabalho que envolva não só médico, como também empreendedores, como também pessoas da graduação, da pós-graduação, residentes, como nós queremos pegar um grupo muito grande de pessoas, nós vamos procurar um pouco de tudo. Vamos procurar os residentes ou chefes responsáveis de cada especialidade para convidar. Vamos procurar alguns especialistas, empreendedores. Vamos tentar pegar um pouquinho de cada um para a gente sempre ter alguma coisa para agregar e tentar sempre ter alguém interessante para a gente ter uma boa conversa, porque eu acho que no fundo a pessoa, mesmo que não traga só coisas de medicina ou só de empreendedorismo, a história que essa pessoa pode trazer pode ter algo interessante. E você, o que você acha que a gente devia chamar de importante? Tem alguém que você gostaria de trazer? Eu gostaria de trazer pessoas que gerassem impacto, que realmente gerassem uma diferença na vida daqueles que estão escutando a gente. Que a gente conseguisse realmente entregar algo que gere valor para quem está escutando. Então, a gente sempre pesquisar realmente quem que a gente quer trazer, ter uma conversa prévia ali, realmente, de fato, talvez conhecer um pouco da trajetória do convidado antes da gente realmente chamar ele aqui. Porque eu tenho algumas inspirações para a criação desse podcast. Eu tenho inspirações que não pesquisam muito sobre o convidado, às vezes sabem no dia quem que eles vão trazer, e tem outras inspirações que estudam a trajetória desse candidato. Eu realmente quero estudar porque eu realmente quero trazer pessoas que façam a diferença. Eu quero trazer pessoas que a gente consiga conversar e extrair tudo aquilo que ela tem para oferecer para os outros. Eu acho Busca de que conhecimento, talvez. eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que assim, conhecer a pessoa tem um fundamento. É importante você saber quem você está trazendo, mas eu não acho que seja necessariamente o mais importante. Eu acho que é uma combinação de oportunidades com conhecimento. Nem sempre você vai ter oportunidade de ter grandes fundamentos na pessoa que você está chamando, e às vezes você vai ter grandes referências ou pessoas que têm uma história muito grande, uma trajetória muito grande. Mas às vezes você vai pegar uma pessoa que está começando agora, que está desenvolvendo agora. Eu acho que é uma combinação de muitas coisas. Terão pessoas que nós vamos trazer aqui que vão ter um impacto muito grande, que vão ser pessoas que têm uma trajetória, uma história muito grande, e ao mesmo tempo a gente vai trazer as pessoas que estão construindo. O importante é a gente trazer pessoas que tenham coisas a agregar e que saibam se comunicar, que saibam falar o que elas, contar as experiências, comentar um pouco sobre elas. Eu acho que a gente tem sempre alguma coisa para extrair das pessoas em volta. Uma pessoa que eu quero muito trazer para o nosso podcast é o nosso preceptor atual. É uma pessoa que, o pouco que a gente conseguiu conversar entre os atendimentos ali, é uma pessoa que tem muito a agregar, uma pessoa que ele tem uma vivência da medicina e uma visão da medicina que realmente agregou o pouco que a gente conversou. Sabe muito, a clínica para ele é soberana, entende de gestão e realmente está por dentro ali do que as faculdades têm para oferecer e como que você pode usar isso ao seu favor para ensinar cada vez mais aquele seu aluno. Ele é uma pessoa bem interessante para a gente ter como convidado. Veio de longe, hoje está em Campinas já há bastante tempo, então
Se a gente conseguir trazer, óbvio que ele vai contar isso tudo melhor do que a gente, mas ele é uma pessoa que a gente vai tentar trazer. E o nosso objetivo vai ser conseguir mostrar um pouco essas outras pessoas que às vezes não têm espaço para falar ou não têm como falar e, e ampliar, trazer, mostrar para outras pessoas. Edilson, queremos você aqui, hein? Nice, prof. Até amanhã. Até amanhã, prof. E o que você achou desse nosso primeiro, sua expectativa, sua experiência? O que você achou dessa nossa primeira gravação? 200 mil likes. Tô brincando. 100 mil likes a gente posta o segundo episódio. Com o Edilson aqui, hein? Eu acho. Vai vir o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O segundo nunca vai aparecer. Eu acho assim. Eu tenho uma expectativa muito grande, porque é um projeto que eu sempre tive muita vontade de fazer, eu sempre tive muita vontade de ter um espaço para eu conseguir comunicar e ter esses diálogos, eu acho muito interessante. A gente já teve algumas discussões entre nós aí do que nós esperamos com isso. Eu vou ser muito honesto, minha expectativa é a gente conseguir gravar os vídeos com as pessoas e de ter isso eu já estou bem satisfeito. A visibilidade, os seguidores, as visualizações, eu acho que isso tudo é uma consequência do que a gente está plantando, né? Do que a gente está tentando. E que se for para dar certo, com o tempo vai dar. E para você, o que você acha? A constância vai ser fundamental para a gente conseguir fazer esse projeto dar certo. Sim. Porque esse é um projeto que eu queria tirar do papel há muito tempo, tive a oportunidade agora, e realmente a gente não pode deixar essa oportunidade passar entre nossas mãos. E esse é um projeto que eu estou abraçando ele com muito carinho, e eu acho que é algo que vai agregar na minha vida, é algo que pelo menos vai dar o nosso start no empreendedorismo digital. E além da gente ter a oportunidade de trazer pessoas diferentes aqui para conhecer. Pessoas que a gente pode conversar um pouco, mostrar para os alunos de medicina, para os médicos, realmente um lado diferente daquele da graduação, daquele que você se apega muito durante a sua escola médica, durante até mesmo após a sua formação. Você sempre tive muita vontade de ensinar, de difundir aquele conhecimento que a gente não aprende, mas é aquele que talvez seja o mais necessário para uma carreira de sucesso, uma carreira brilhante dentro da medicina. Você pode ter muita clínica, você pode ter a melhor base clínica, a melhor base semiológica, mas sem a base que a gente está aqui disposto a mostrar, a levar esse conhecimento para esses outros médicos, para esses outros graduandos, é algo que sem isso você não vai conseguir. Eu acho que indo um pouco no. Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Eu acho que indo um pouco nesse sentido que você está falando, muitas vezes você acaba focando tanto na sua especialidade que você esquece um pouco das outras. Você negligencia um pouco. É aquela história, o ortopedista, a única preocupação que ele tem é osso. Sim. Ah, o paciente está vomitando, é osso. osso. Não, então fala com o clínico. Você acaba fechando muito a sua visão para uma coisa específica. E você, às vezes, você conseguiu ouvir outras perspectivas fora do seu ambiente de trabalho, claro, um momento de prazer ou um momento que você acha que seja necessário, acaba sendo uma coisa positiva. Você acaba tendo um outro ponto de vista, tem alguma coisa para você lembrar, alguma coisa para você agregar, ou só um passatempo. Ou só um passatempo. Sim. Estou muito feliz com esse nosso start do projeto, esse novo caminho que a gente começa aqui agora. E eu espero que esse primeiro episódio ele não fique esquecido depois quando a gente estiver no nosso 30º, que vai ser a meta. Talvez seja a meta. Não é talvez. 30º é a meta. 30º é a meta. E a gente vai pensar, vai tentar convidar muita gente para vir.
E eu espero que esse seja um pequeno começo de algo muito grande. Finalizando aqui o nosso primeiro podcast. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Michel. Zé, dá um salve para nós. Muito obrigado aí, A você que assistiu até o final. você que conseguiu assistir o nosso primeiro episódio. Martin, tem alguma coisa que você queira falar para terminar aqui o episódio? Só agradecer a vocês dois por essa oportunidade, por terem aceitado a construir isso junto e agradecer, claro, aos nossos ouvintes por estarem aqui e por agregarem também para esse projeto. Começando aqui, vamos ver até onde vai. Um pequeno grande começo. Obrigado, gente. Valeu. Falou. Estamos esperando você, Edilson.